Bom dia, irmãos, nós estamos na presença do Senhor para mais um estudo da Palavra de Deus. À medida que o tempo se aproxima da volta do Senhor, a preocupação dos pastores da igreja, da verdadeira igreja do Senhor, é que cada um das suas ovelhas esteja preparada para esse dia. Mas nós queremos trazer aos irmãos uma palavra a respeito de como ser discípulo do Senhor. O que diz a palavra do Senhor? E eu vou usar textos que o próprio Senhor Jesus utilizou quando ele deu a explicação para aqueles que o seguiam a respeito de ser discípulo de Jesus. Há dois princípios muito claros na palavra de Deus que resumem o que vem a ser o discipulado no Senhor. O primeiro é João capítulo 15, versículo 5. Nesse versículo do Evangelho de João, ele diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Esse primeiro princípio do discipulado é que nos ensina que nós temos que estar junto com o Senhor o tempo todo, ouvindo a palavra do Senhor o tempo todo, cumprindo a palavra do Senhor o tempo todo. Se nós apenas ouvirmos e não cumprirmos a palavra dele, nós não vamos dar fruto nenhum. E que fruto é esse? O fruto das nossas próprias vidas, o fruto do Espírito Santo, o fruto que nos faz com que sejamos semelhantes a Cristo Jesus. Há pessoas que passam a vida inteira dentro da igreja e não dão fruto nenhum. Então, eles não são discípulos do Senhor. Na verdade, eles têm apenas uma religião sem frutos, uma religião que não garante a vida eterna para ninguém. O segundo princípio está em Tiago, capítulo 1, 27. Tiago diz o seguinte: a religião pura e sem mácula, para com nosso Deus, a verdadeira religião, ele está dizendo, a religião verdadeira do Senhor, do nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos, e as viúvas nas suas tribulações. E a terceira, guardar-se incontaminado do mundo. Parece fácil tudo isso. Parece fácil permanecer no Senhor. Parece fácil permanecer na videira. Parece fácil guardar-se incontaminado do mundo. Mas será que isso é assim? O que é isso? Isso é uma vida de discipulado. É a verdadeira vida cristã. É ser discípulo do Senhor. É permanecer nele o tempo todo. É estar com o Senhor, escutar a sua voz o tempo todo, viver a palavra de Deus. E aqui nós temos exemplo. Como que eu vou viver a palavra de Deus? Visitar os órfãos, a viúva, nas tribulações, ou seja, amparar aquelas pessoas que estejam precisando e guardar-se incontaminado do mundo. E a pergunta é: você tem se guardado incontaminado do mundo? O discipulado tem um preço, irmãos, e esse preço é muito alto. O Senhor explica sobre isso em 3 parábolas que ele apresenta no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Essas 3 parábolas são uma só, e ele quer ensinar 3 coisas a respeito do preço do discipulado. São parábolas conhecidas e são parábolas que estão na palavra do Senhor em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25 e vai até o versículo 33. Diz assim: grandes multidões o acompanhavam. Muita gente vai atrás de Jesus. Alguns vão por causa do milagre, porque ficaram doentes, alguns estão com algum problema e procuram a Jesus. E ele então volta-se para essa multidão e disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai ou sua mãe, a mulher e os filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim,
não pode ser o meu discípulo. Essa primeira parte, que está no versículo 25, 26 e 27, nesses 3 versículos, nós temos a primeira parábola, que informa para nós esse preço do discipulado. Primeiro, o que Jesus diz aqui? A verdadeira religião tem um preço muito alto. Aborrecer pai, mãe, filho, irmãos e a própria vida. O preço alto é esse. Ninguém é discípulo do Senhor se não pagar esse preço alto. É um alto custo. Esse alto custo significa que você vai se guardar incontaminado do mundo. Você tem que se negar a si mesmo. Nessa primeira parábola, ele já dá o contorno do que ele exige para alguém que queira ser um discípulo dele. Para que dê frutos, para que se guarde do mundo, para que esteja pronto no dia da sua volta, esse é o preço. Aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs. Ele não está dizendo para você abandonar a sua família. Ele está dizendo que só há um Senhor. E a esse você deve obediência total. Você não deve obediência aos seus parentes mais próximos. Você deve obediência ao teu Senhor. E somente a Ele. Ele é o teu Senhor. A família, ou você mesmo, não pode impedir de você fazer a obra do Senhor. Não pode impedir de você crescer na vida espiritual. Por isso que fala que não aborrece pai e mãe, se não aborrece a família toda, mas eu sigo a Jesus. Às vezes é difícil. Talvez você não tenha passado por isso. Mas a maioria dos irmãos da igreja vive em famílias que não são salvas. E são criticados. E são aborrecidos. E são irritados. E todo motivo é motivo para alguma disputa dentro de casa. Mas eles sabem que eles têm um só Senhor. E esse Senhor é Jesus. Ele é o Senhor. A verdadeira religião tem alto preço. O que ele está dizendo com isso? Irmãos, a lealdade a Jesus acima de tudo. A nossa lealdade é com o Senhor Jesus. Lealdade sobre os nossos empregos, sobre os nossos patrões, sobre a nossa família, sobre os nossos interesses. A nossa lealdade está acima de tudo isso, e ela é com o Senhor. A segunda parte dessa parábola, de Lucas de 14 a 25 a 33, diz assim: isso vai ser repetido várias vezes. Qualquer um que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Que cruz é essa? A cruz é a obediência ao Senhor. Essa é a sua cruz, é negar-se a si mesmo. É uma luta, irmãos. É uma luta. Muitas vezes a gente quer fazer o que a gente quer fazer, mas o Senhor diz para nós: não, você deve me obedecer. E o Senhor é muito gentil com a gente. E às vezes a gente faz o que não se deve fazer. E normalmente dá errado. A verdadeira religião é tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Quem não fizer isso, não adianta vir na igreja. Você quer seguir a Cristo de verdade? Você tem que obedecê-lo.
Obedecer ao Senhor significa permanecer nele. Ele é o Senhor da sua vida. A segunda parábola é a partir do versículo 28. Qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem, zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combate de outro rei, não assenta primeiro a calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Aí já começa a terceira parábola. Mas vamos falar da construção da torre. O que há o ensino aqui? São torres inacabadas, irmãos. Você é a torre. Sua vida cristã está inacabada. Uma vida inacabada é uma vida como aquela virgem que não tem óleo, está em falta, inacabada, não planejou bem, e Jesus voltou. Inacabada. É uma desgraça, irmãos, uma vida inacabada. Há muitos cristãos nessa situação e que nem têm consciência, que não calcularam claramente o custo do que se exigiu deles. O custo é alto. E se não fosse alto, irmãos, não teria nenhum valor. O custo é alto. Ou Jesus é Senhor de tudo, ou ele não é Senhor de nada. Inacabado porque falta. Você esqueceu de entregar alguma coisa da sua vida ao Senhor. Você não teve o cuidado de falar: tudo é teu. E ele volta. E a sua torre está incompleta. A sua vida está incompleta. E daí você me pergunta: como que o Senhor pode exigir isso de nós? Irmãos, Jesus deixou a sua morada e o pai dele. Jesus deixou a sua mãe aqui na terra. Ele deixou seu pai para que nós tivéssemos vida eterna. O preço que Jesus pagou foi elevadíssimo, a sua própria vida, para que nós tivéssemos vida eterna. O custo da nossa salvação, o custo da nossa salvação foi pago pelo Senhor Jesus. E Ele exige não menos do que isso de nós. O custo é segui-lo. Se alguém não seguir a Jesus, ele não pode ser o meu discípulo. Seguir a Jesus é fazer como ele fez. Ele negou-se a si mesmo e nos deu a vida eterna. Negar-se a si mesmo, ele carregou a cruz dele. E nós devemos carregar a nossa cruz. E a nossa cruz é obedecê-lo, irmãos. É muito mais leve que a cruz do Senhor. Porque ele também diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos e carregados, e eu vos aliviarei. Ele está sempre conosco. A torre inacabada é a imagem de quem começou na vida cristã, mas não pôde terminar a sua caminhada e não estava pronto no dia da sua volta.
A terceira parte é desse rei, que foi combater um outro rei. E ele primeiro se assentou para calcular se com 10.000 homens poderia enfrentar o que vinha com ele com o dobro de homens, 20.000. Porque caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Novamente, aqui a palavra. É a mesma coisa, não renuncia, é a mesma coisa de carregar a sua cruz. Renunciar-se significa obedecer ao Senhor. Obedecer estritamente. E eu me pergunto se a igreja tem obedecido estritamente ao Senhor, o tempo todo, a vida toda, para que possa estar com o Senhor. E ele termina a parábola dizendo: o sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como vamos restaurar o sabor? Veja, é alguém que começa bem a vida cristã, obediente ao Senhor, e no meio do caminho fala: não, eu estou cansado disso. Eu tenho, olha, me tira muito tempo em oração, me tira muito tempo de leitura da palavra, me tira muito tempo para ficar cuidando dos outros, me tira muito tempo da minha vida. Se torna insípido, sem sabor. Não presta para a terra e nem mesmo para o monturo. E lança-no fora. E ele termina essas 3 parábolas, ele termina: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Na parábola das torres, irmãos, ele fala de custo. E nessa parábola do rei, ele fala de poder. Então nós temos 3 imagens: lealdade, custo e poder. Lealdade explícita e somente ao Senhor. Custo para você saber o preço. O preço de seguir Jesus é se negar totalmente. E o terceiro é o poder. Qual é o inimigo que vem contra nós com 20.000, irmãos? Qual é esse inimigo? Esse inimigo é muito poderoso, irmãos, porque é um coletivo de inimigos. O inimigo é o mundo. O mundo, ele atrai. Tem a carne e tem o diabo. É um inimigo muito poderoso. Ele é um inimigo muito poderoso. Mas o poder de Deus, e aí você tem que estar ligado a Ele, ao Senhor, porque Ele vence todas as batalhas. E porque muitos cristãos, eles perdem a batalha, porque eles não estão ligados ao Senhor. O Senhor é mais poderoso que o mundo, o Senhor é mais poderoso que a carne, o Senhor é mais poderoso que o diabo. E quando nós temos o poder de Deus nas nossas vidas, nós vencemos as batalhas. Lealdade sobre a família, lealdade sobre seus bens. Nós temos o custo alto. Um custo alto exigido de cada um de nós. É a renúncia de si mesmo, carregar a sua própria cruz. E o terceiro é o poder dos exércitos do Senhor com você. E você tem que ter certeza que esse poder está com você. Essas 3 parábolas, elas estão ligadas por 3 versículos. Versículo 26, o versículo 27 e o versículo 33. O versículo 26 fala de aborrecer pai e mãe. O versículo 27 fala tomar a sua cruz. E o versículo 33 é renunciar a tudo o que tem. Tudo quanto tem. E nos 3 versículos fala
não pode ser o meu discípulo. E o resumo é esse: se não aborrece pai e mãe, se alguma coisa te prende para você não seguir a Jesus, você deixa de lado. O segundo versículo, que é o 27, tomar a cruz, é obedecer ao Senhor. E o terceiro versículo é exatamente a renúncia a tudo que você tem para ser discípulo. É um preço alto, é um preço alto. Irmãos, mas vale a pena. Você veja que Jesus, ele olhou para o resultado da sua obra e ele se alegrou, porque ele sabia que nos resgataria para o Pai. E nós temos a vida eterna, irmãos, se somos discípulos de Jesus. Eu gostaria de seguir falando, Senhor, falando para vocês a respeito de 2 exemplos de pessoas que se aproximaram de Jesus, mas eles não tiveram êxito nessa jornada. É a história de um jovem rico. Esse jovem rico, lá em Mateus 19, no capítulo 16 a 22, é a primeira história que eu vou contar para vocês. Em Lucas fala que era um jovem rico, e aqui fala alguém. Diz assim: eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus disse: se você quer ser perfeito, vai, vende teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Veja que Jesus fez o convite para esse jovem, como ele faz um convite para cada um daqueles que querem segui-lo. Vem e segue-me. Está lá no versículo 21, no finalzinho desse versículo. Qual foi a dificuldade desse jovem? Eu vou descrever primeiro esse jovem. Que farei de bom para alcançar a vida eterna? É a pergunta que muita gente faz hoje. Como que eu faço para ir para o céu? Como que é essa história? O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que me portar? Como que eu tenho que... Me faça, pastor, me dá uma fórmula para alcançar a vida eterna. E Jesus responde: por que me chamas do que é bom? Bom só existe um. Parece que Jesus mudou a conversa, mas ele não mudou. Veja, quando você vai para Jesus perguntando isso que o jovem foi perguntar para ele: Jesus, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? E Jesus falou: você está me chamando de bom? Bom é só Deus. Então você me reconhece a mim como filho de Deus, como Deus vivo? Você está me reconhecendo? Por isso que você me procurou? Você sabe que eu posso lhe dar a vida eterna? O jovem não sabia isso. E Jesus fala: bom, está escrito. Ouça a Deus.
Como que você interpreta as Escrituras? E esse moço fala, mas quais mandamentos? Ele achava que existia pecadinho e pecadão. Ele achava que existia uma hierarquia de pecados. Ele imaginava que ele podia seguir alguns mandamentos e não seguir outros. E Jesus vai direto no ponto. Você veja que Jesus ele foi pontual. Ele fala, não matarás. O Jó fala, isso eu nunca fiz. Não adulterarás também, eu nunca adulterei. Não furtarás. Ele falou, também eu nunca furtei, eu sempre fui rico. Nunca precisei. Não dirás falso testemunho. Eu também nunca fiz. Honra teu pai e tua mãe. Ele falou, tô limpo, Senhor. Tô completamente limpo. Mas quando Jesus fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele interrompe Jesus. Porque isso perturbava ele. E ele diz assim, tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? Porque Jesus foi direto no ponto que lhe faltava. Ele não conhecia Deus. E por isso que ele falou, bom mestre, e é por isso que ele não reconhecia Jesus como Deus e Salvador. E ele interrompeu Jesus quando ele falou, amarás o teu próximo. Esse jovem era um grande mentiroso, irmãos. O que ele quis dizer para Jesus é, eu nunca pequei. Mas Jesus conhecia exatamente o coração dele. E ninguém pode falar que nunca pecou. Esse jovem não queria se arrepender dos seus pecados, irmãos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse moço, ele se apresenta para Jesus como sendo alguém que nunca pecou. Se você vai para Deus nessas condições, irmãos, está faltando tudo em você. Está faltando ouvir a palavra do Senhor. Está faltando você cumprir exatamente os mandamentos dele. Amar a Deus sobre todas as coisas, reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Esses são os 2 mandamentos. E esses 2 mandamentos ele não conhecia. Ele achava que era uma lista de coisas que ele podia fazer, o que ele não podia fazer. Não é nada disso. A vida eterna é conhecer a Deus e a seu Filho Jesus. Conhecer a Deus verdadeiramente. Obedecer a Deus e reconhecê-lo como seu Salvador e Senhor. E ele não o reconhecia. E Jesus, então, ele vai ao ponto. Vende seus bens e dá aos pobres. Cumpra o mandamento de amar ao próximo. Mas ele amava mais as riquezas do que a Deus ou do que a seu próximo. Irmãos, amar ao próximo significa sacrificar-se em benefício do outro. Sacrificar seu tempo, sacrificar para o outro. Viver como Jesus viveu. Ele se dedicou totalmente a nós, absolutamente a nós. Irmãos, esse jovem falhou em seguir a Cristo. Ele não pôde seguir. O empecilho para ele era muito grande. Ele não conseguia ser obediente. O Senhor disse, imagina, vem e segue-me, mas vende tudo antes. Irmãos, o Senhor pede isso para nós. Renunciar tudo. Nada é teu, nada é teu. Você não é dono de você mesmo. Você tem um Senhor. Ele é Senhor de tudo. E se você não entregar tudo para Ele, Ele é Senhor de nada na sua vida. Ou Ele é Senhor de tudo, ou Ele não é Senhor da sua vida.
esse jovem não pôde seguir a Cristo, porque ele não quis ser discípulo do Senhor. Irmão, ser discípulo é muito mais do que entrar numa igreja e ser batizado. É muito mais do que dar dízimo. Ser discípulo é viver uma vida a serviço do Senhor. Vocês entenderam o que eu estou falando aqui? Que grau de comprometimento eu estou endereçando para cada um de vocês? É um comprometimento total, completo, de tudo que você é e de tudo que você virá a ser. É um comprometimento da sua vida por completo. Mas há duas outras pessoas, além do jovem rico, que buscaram o Senhor com a mesma finalidade. A mesma finalidade. Eu quero te seguir. O jovem rico queria alcançar a vida eterna e ele não pôde seguir a Jesus. Eu vou contar duas histórias que estão na Bíblia de duas pessoas que também disseram que queriam seguir a Cristo, mas não conseguiram. E Jesus, ele olha direto no coração. E ele olha no coração e diz para essas pessoas, como ele disse para o jovem rico, que adorava seus bens, que não adorava a Deus e nem amava o próximo. E ele diz para essas duas pessoas exatamente o que lhes faltava. A primeira está em Mateus capítulo 8, versículo 18 a 20. E na sequência, nós temos de 21 a 23. Essas duas pessoas que procuraram Jesus. Em 18 a 20, diz que Jesus, vendo muita gente ao seu redor, ordenou que passasse para outra margem. Então, quando ele chegou na outra margem, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde queres que fores. Um escriba. Um escriba normalmente era fariseu. Ele conhecia todas as escrituras, a lei. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mais uma vez parece que Jesus mudou de história, mudou de conversa. Assim como o jovem rico falou: Que farei para... Ele fala: Você fala o que é bom. Você tem consciência de com quem que você está falando? E aqui ele não mudou de conversa. Ele olhou no coração desse escriba e viu que ele tinha muita preocupação com as coisas materiais. E ele foi direto ao ponto: As raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas eu, Filho do Homem, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Está dizendo o seguinte: você quer vir em todas as minhas jornadas? Não vai ser fácil, porque há uma grande dificuldade em me seguir. Pode haver privação, pode haver desconforto, pode ser que você seja perseguido, pode ser que você venha a sofrer. E o escriba entendeu. O quê? Não tem um hotelzinho bom para a gente parar nas cidades onde você vai? Não tem um lugar legal para comer? Não, essa vida não é para mim, não, Senhor. Desculpa. Irmãos, não importa quem você seja. Se você é um juiz, um promotor, um ferroviário, um professor, um rico, um pobre, não importa. As exigências do Senhor muitas vezes prometem desconforto. Muito desconforto. Desconforto no trabalho. Desconforto. Você não tem o dia todo para você. O Senhor te chama para ler a Bíblia, para estudar a palavra, para orar. Ele vai te incomodar.
E as pessoas não vão gostar muito de você, principalmente quando estiver próximo da volta dele. As dificuldades, se você tem muita preocupação material, irmãos, com as coisas materiais, ai, meus bens, minhas coisas, meu conforto. A vida de discipulado não é para você, esquece. Esquece a vida de discipulado. Ela não foi feita para você. A outra pessoa, essa terceira pessoa, está lá em Mateus 8, 21, 23. Outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-se primeiro sepultar meu pai. Então, entrando, Jesus respondeu: segue-me, deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Os discípulos seguiram. Mas outro dos discípulos não seguiu. Os outros seguiram. Ele não pôde seguir com o barco, com o Senhor, porque ele queria primeiro enterrar o seu pai. A história não conta se o pai dele estava doente ou se o pai dele ainda tinha muitos anos de vida. Irmãos, é uma questão de prioridade seguir a Cristo. Seguir a Cristo é uma decisão que está acima de todas as tuas decisões. E Jesus, ele disse assim: deixa os mortos, deixa aqueles que não vão alcançar a vida eterna cuidar dessas coisas. A sua prioridade é cuidar da tua vida eterna. Essa é a sua prioridade. Seguir a Cristo. Essa é a prioridade. Irmãos, o que significa isso? O discípulo, o verdadeiro discípulo do Senhor, ele tem muito pouca dificuldade de fazer as escolhas no dia a dia. Você veja que essas três pessoas, o jovem rico, o escriba e o discípulo que queria enterrar o pai, eles tinham dificuldades de escolha. O verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo, tem muito pouca dificuldade de fazer escolhas. Sabe por quê? Ele sabe que Jesus é o Senhor da sua vida. Ele, quando aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ele entendeu: Jesus é meu Senhor. Eu sou servo. Senhor significa que eu não tenho nada. Jesus é dono de tudo. O verdadeiro discípulo sabe que Jesus é Senhor do teu tempo. E, portanto, ele não vai desperdiçar o tempo dele. É fácil fazer escolhas. Assisto um filme, eu vou orar. É fácil para um discípulo verdadeiro fazer uma escolha dessa. Por quê? Jesus é Senhor do tempo dele. Ele está à disposição do Senhor 24 horas por dia. Em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, irmãos, diz assim: vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós andamos com prudência, calculando bem o tempo do nosso dia, porque Jesus é o Senhor do nosso tempo. Ele sabe o que é melhor na nossa divisão diária dos nossos afazeres. Ele é o Senhor também das nossas prioridades. E ele diz lá, e esse versículo é muito conhecido de todos, é Mateus capítulo 6, versículo 33. Ele sabe das nossas prioridades e por isso ele já deixou escrito: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Ele é Senhor. Acredite nele. Quando ele diz isso, isso é uma promessa poderosa.
Ele diz que entre as suas prioridades, se você buscar primeiro o reino de Deus, Ele concede todas as coisas. Ele sabe o que você tem necessidade. Então a escolha é fácil. Eu acordo, o que eu faço primeiro? O que eu devo fazer primeiro? Buscar o Senhor. Eu vou começar um trabalho novo, busquei o Senhor. Eu preciso de um emprego novo, busquei o Senhor. Eu vou fazer um negócio, busquei o Senhor. Ele é Senhor das prioridades. Ele é Senhor dos nossos bens. Ele provê tudo para nós. Você não precisa se preocupar como jovem rico, eu vou ficar sem nada. Porque em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 19, ele diz assim, em Filipenses 4, 19: O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ele é Senhor do seu tempo, das suas prioridades, dos seus bens. Ele é Senhor da sua descendência. Nós podemos entregar os nossos filhos, os nossos netos ao Senhor, porque Ele cuida dos nossos filhos e dos nossos netos. Eu nunca esqueço, irmãos, todos os dias, de orar pelos meus filhos e pelos meus netos, e de orar por cada pequenininho da igreja. Eu nunca esqueço de orar por cada um deles, irmãos, entregando para o Senhor. Porque em Mateus capítulo 19, no versículo 14, ele diz: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Ele é Senhor do seu casamento. Em Mateus ainda 19, no versículo 6, nesse capítulo que nós lemos, ele diz: Já não são dois, porém uma só carne. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Ele é Senhor do seu casamento. Você acha que você encontrou a sua mulher por acaso? Você acha que você encontrou o seu marido por acaso? Não! O Senhor os uniu. Ele é Senhor do seu casamento. E Ele também é Senhor do seu trabalho. Tanto isso é verdade, irmãos, que em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 23 e 24, ele diz que tudo que nós fizermos, fazemos em palavras ou obras, fazemos para com o Senhor. O versículo, na sua inteireza, versículo 23 e 24 diz: Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor, a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que está servindo. Irmãos, Ele é Senhor do seu tempo, das suas prioridades, dos seus bens, da sua descendência, do seu casamento, do seu trabalho. Por isso, irmãos, viver o discipulado é facilitar as escolhas diárias. Você está nas mãos de um Senhor que te ama e morreu na cruz e ressuscitou por você. Esse é o discipulado. O preço é alto, mas é muito menor do que o prêmio. O prêmio, irmãos, é a vida eterna. Fiquem na paz do Senhor, que o Senhor os guarde e fale aos seus corações hoje e sempre. Thank you.